E todos os seres humanos que existem na face da terra, eles têm duas escolhas a terem. Eles têm dois caminhos a escolherem. Todos os seres humanos na face da terra, ou estão servindo a Cristo, ou estão servindo ao diabo. Ou estão na luz, ou estão nas trevas. Ou são joio, ou são trigo. Ou são ovelhas, ou são bode. Ou estão no caminho estreito que leva à vida, ou estão no caminho largo que conduz à perdição. Não existe meio termo. Todos os seres humanos que estão vivos neste exato momento, ou eles estão em Cristo, ou eles estão no diabo. Ou eles estão na luz que é Cristo, ou eles estão nas trevas. Não existe meio termo. Ou os cristãos, os seres humanos, estão andando em espírito e agradando a Deus, ou estão andando na carne e agradando ao diabo. Então esse texto que foi aberto aqui nesta noite nos traz o segredo, nos traz o ingrediente, nos traz o meio, a forma de um cristão viver uma vida vitoriosa. O cristão, ele não vive uma vida vitoriosa pelo fato de ele congregar numa igreja. Um cristão, ele não é vitorioso pelo fato de ele somente crer em Deus. Um cristão, ele não é vitorioso pelo fato de ele ter recebido da parte de Deus uma bênção financeira, uma porta aberta ou até uma cura física. Não, o cristão, ele só pode ser vitorioso quando ele está andando em espírito. Porque o que adianta a pessoa ser curada do caroço, mas não ser curada da soberba, não ser curada do orgulho? O que adianta a pessoa dizer que recebeu uma bênção financeira, mas desrespeita a esposa, não instrui o filho nos caminhos que deve andar? Então nesta noite Deus, ele vai nos mostrar que o segredo da vitória, o segredo de nós termos uma vida abençoada é quando estamos andando em espírito. Porque hoje em dia as pessoas entendem que o fato de elas obterem uma bênção financeira, obterem uma casa própria, um carro, uma cura, elas entendem que estão agradando a Deus. Muitos entendem que pelo fato de estarem obtendo bênçãos físicas, materiais, estão agradando a Deus. Muitas pessoas vão morrer com casa própria, com carro, com dinheiro, e vão perecer no inferno. Aleluia, Deus. Muitas pessoas estão enquadradas dentro da tradição religiosa, mas não estão enquadradas dentro da vontade de Deus. Muitas pessoas nos nossos dias atuais vão até Deus não por aquilo que Deus é, mas vão até Deus por aquilo que Ele pode dar. Então eu quero dizer a vocês: adorem a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, porque o que Ele tinha para te dar, Ele já deu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que Deus tinha para nos dar, Ele deu seu Filho, que veio neste mundo e sendo entregue para morrer pelos nossos pecados. Ele já deu. Se Deus te dá riqueza ou se Ele não te dá, Ele vai continuar sendo Deus. Se você ser curado do caroço, da doença ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Se você ter sua casa própria ou se você não tiver, Ele vai continuar sendo Deus. Então quero dizer a vocês que o segredo da vitória é andar em espírito. É o que o texto começa dizendo: digo, porém. Esse digo, porém, é interessante a sua interpretação no grego. Quando eu digo grego, eu quero me referir ao alfabeto que o Novo Testamento foi escrito. Então o grego, ele nos traz mais luz, ele nos traz mais compreensão acerca do significado do texto bíblico. E essa palavra digo, porém, indica uma solução para o problema. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo aos irmãos da Galácia, mostrando para os irmãos aonde estava a solução para o problema deles. Por quê? Porque existia muitos irmãos naquele período que estavam vivendo na carne, estavam vivendo no adultério,
na fornicação, na feitiçaria, na mentira, no ódio, na peleja, estavam vivendo na imoralidade, estavam vivendo na maledicência. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta aos irmãos, mostrando para eles qual seria o caminho da vitória. Aqui Paulo mostra para eles: olha, vocês querem ser cristãos vitoriosos, vocês querem ser cristãos que vivam de acordo com a vontade de Deus, vocês querem ser cristãos abençoados espiritualmente, vocês querem obter a vida eterna. Então eu digo, porém, olha, ande em espírito. E o que é andar em espírito? A palavra aqui, andai, ou andar, vem do grego também, que significa pelipatel. E pelipatel significa nós portar, comportar, significa o nosso conduzir. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês querem agradar a Deus? Se comportem, tenha uma atitude, tenha um costume de vida, tenha uma conduta de vida em espírito. E o que é o espírito aqui? O espírito aqui que Paulo está dizendo é amar a Deus, é viver em santidade, é negar o nosso eu, é negar as coisas do mundo, as paixões do mundo. Paulo está dizendo assim: olha, vocês querem vencer o pecado, vocês querem vencer as tentações da carne, vocês querem vencer as adversidades da vida, vocês querem vencer os problemas. Então ande em espírito, porque quando o cristão ele anda em espírito, não existe absolutamente nada que pode tirar esse cristão da presença de Deus. Quando o cristão ele está andando em espírito, não existe tentação, não existe calúnia, não existe difamação, não existe complexo, não existe doença, não existe perseguição que pode tirar ele da presença de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, eles estão na rocha inabalável. Aleluia, glória a Deus. E por que Paulo está dizendo para andar em espírito? Porque quando nós não estamos andando em espírito, os desejos da carne vão nos dominar. É por isso que ele digo, porém, andai em espírito, para que não cumprais as concupiscências da carne. A palavra concupiscência, uma das suas interpretações, significa os desejos fortes que existem dentro de nós. Mas os desejos fortes para praticar aquilo que não agrada a Deus. Então ele está dizendo: você quer vencer a tentação? Você quer vencer o sentimento de raiva com o seu irmão? Você quer vencer a luxúria? Você quer vencer a avareza? Você quer vencer a preguiça? Você quer vencer a soberba? Você quer vencer essa ira que te domina? Você quer vencer os sentimentos que te dominam? Ande em espírito. Glória a Deus. Eu quero trazer rapidamente aqui 3 pontos que vai provar que nós estamos andando em espírito. E se você não estiver andando em espírito, Deus vai te mostrar nesta noite o que você tem que fazer para andar em espírito. Só pode andar em espírito aqueles que nasceram da água e do espírito. Só pode andar em espírito aqueles que foram regenerados. Só podem andar em espírito aqueles que verdadeiramente negam a si mesmo todo dia, pega a cruz e segue a Jesus Cristo. Só pode andar em espírito aqueles que meditam na lei do Senhor noite e dia e as colocam em prática. Só pode andar em espírito aqueles que não vivem mais para si próprio, mas vivem para a glória de Deus. Então, primeira coisa para a gente andar em espírito é cumprir o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então o dever de todos os homens é amar a Deus e não as coisas de Deus. O dever de todos os homens para andarem em espírito é amar a Deus de todo o coração, é a gente ter fome por Deus, é a gente ter sede por Deus, é a gente procurar dizer como salmista: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa habitar na sua casa por todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar
formosura da tua santidade. Igreja, o nosso dever maior, enquanto estivermos com fôlego de vida, é amar a Deus. Porque o cristão que se diz cristão, que não ama a Deus, ele vai viver uma vida de pecado, ele vai viver uma vida agradando mais o diabo do que a Deus, ele vai viver uma vida em cima do muro, e crente que está em cima do muro, está fazendo a vontade de Satanás. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. E o que é amar a Deus? É dizer eu amo? Não. Jesus disse aos fariseus: eis que vós me honram por lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Os fariseus, eles aparentavam que temiam a Deus. Os fariseus, eles se vestiam diferente. Os fariseus, eles liam a palavra. Os fariseus, eles frequentavam as sinagogas. Porém, Jesus olha para ele e diz: olha, vocês têm como pai o diabo. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês me honram por lábios, mas o coração está longe de mim. O que é amar a Deus? É dizer que o ama? Não. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não tem os mandamentos de Deus, esses são mentirosos e neles não estão a verdade. O que é amar a Deus? É dizer eu tenho fé em Deus? Não. É dizer Deus está no meu coração? Não. Amar a Deus é cumprir João 14, 21. Aqueles que têm consigo os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, a única maneira de vocês amarem a Deus é quando vocês obedecem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não endureça os vossos corações. É obedecer. Deus, ele não está preocupado com o que você pode dar para ele financeiramente. Deus não está à procura meramente que você esteja aqui às quartas, sextas e os domingos. É importante estar na igreja? Sim, faz parte. Porém, não se torne uma dracma perdida. Não se torne uma pessoa que esteja dentro da igreja e não se tornou ainda a igreja. Não seja um crente que tenha o nome no hall do livro da igreja e não tenha o nome escrito no livro da vida. Não seja uma mulher samaritana que adorava a Deus, mas Jesus olha para ela e diz: olha, vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Obedeçam a Deus. Sabe por que você diariamente cai nesse pecado? É porque você não está amando a Deus. É porque você não está guardando a palavra de Deus. Porque quando eu e você estamos amando a Deus, estamos colocando a palavra de Deus em prática, nós iremos estar andando em espírito. E uma vez que nós estamos andando em espírito, o pecado não tem poder sobre nós. O diabo não tem poder contra nós. Aleluia. Glória a Jesus. Eu falei aqui 3 pontos para provar que estamos andando em espírito. O primeiro é amar a Deus. E amar a Deus engloba os frutos que aqui estão escritos. A pessoa que ama a Deus, ela vai amar a si mesmo e amar o seu próximo. A pessoa que ama a Deus, ela vai ser um cristão frutífero. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa mansa, é uma pessoa longânima, é uma pessoa que tem temperança. A pessoa que ama a Deus é uma pessoa que tem domínio próprio. A pessoa que ama a Deus é uma pessoa que segue a paz com todos e a santificação. A pessoa que ama a Deus é a pessoa que perdoa, é a pessoa que sabe que alguém está falando mal dela, ela não está caluniando, está orando. A pessoa que ama a Deus é aquela pessoa que trata o mal com bem. Glória a Jesus. A pessoa que ama a Deus não tem ídolos no seu coração. A pessoa que ama a Deus não vive na mentira, não vive na fofoca, não vive na fornicação, não vive na imoralidade. A pessoa que ama a Deus, ela instrui os filhos no caminho que deve andar. A pessoa que ama a Deus,
muitas pessoas vêm da igreja deficientes espiritualmente, pessoas que vivem altos e baixos, passa 10 anos, aquela pessoa nunca conseguiu se firmar. Sabe por quê? Não houve ainda a obra da regeneração. Não houve ainda a obra do novo nascimento. Porque uma vez que a pessoa ela nasce de novo, ela é regenerada, a presença do Espírito Santo efetua naquela pessoa uma obra de 180 graus. A vida daquela pessoa passará a ser diferente, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não vivem no pecado. Então sabe por que você vive altos e baixos? Porque você não tem amado a Deus, porque você não tem guardado a palavra de Deus. Segundo ponto, para provar que nós estamos andando em espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou pular para outro ponto, devido ao horário. E por que nós temos que andar em espírito? Como eu disse, se nós não andarmos em espírito, nós iremos se tornar escravos em alguns desses pecados que foi lido aqui nesta noite. Se nós não andarmos em espírito, alguns desses pecados vai nos escravizar. Se nós não estivermos andando em espírito, ou o adultério, a fornicação, a mentira, a imoralidade, a feitiçaria, a idolatria, vai nos dominar, vai nos cegar, vai nos obscurecer e vai nos destruir. É por isso que o conselho de Paulo é: ande em espírito. Aleluia! Glória a Deus! Por que diz para andar em espírito? Porque o pecado, ele nos cerca de perto. O pecado, ele está diariamente nos oferecendo propostas para a gente pecar contra Deus. Todos os dias o pecado bate a porta. Todos os dias vem aquele pensamento maligno de você se desviar, ou de você agredir alguém, ou de você se prostituir, ou de você acessar alguma coisa imoral e ilícita na internet. Quase todo dia vem um pensamento de ira, de desânimo, de depressão. Todos os dias alguns desses pensamentos vêm sobre as nossas mentes. Em algumas pessoas tem alguns que vêm de escala maior, em outras pessoas já sofrem em outras áreas. Por isso que ele disse que é o espírito combatendo contra a carne, e a carne combatendo contra o espírito. É uma guerra diária, é uma luta diária. O nosso maior inimigo, sabe quem é? É quando nós olhamos para o espelho e dizemos: eu vou ter que lutar contra você. Porque a primeira tentação, ela não vem do diabo. Biblicamente, a primeira tentação vem da nossa própria natureza. Como diz Paulo aos Coríntios, que quando somos que não virá sobre nós tentação senão humana. Tiago, escrevendo também, ele diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências. Então o que eu quero dizer? Por mais que você esteja enfrentando batalhas contínuas na sua mente, por mais que o diabo ele está querendo lutar para te tirar da presença de Deus, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer a você: quer vencer o pecado? Ande em espírito. Ande em espírito. Por que nós temos que andar em espírito? Repito, vou repetir isso muitas vezes. Romanos 8,5 diz assim: porque os que são segundo a carne, ou seja, aqueles que não andam em espírito, que estão andando segundo a carne, a tendência deles é sempre se inclinar para a carne. É um abismo chamando outro abismo. Aqueles que vivem na desobediência se tornam escravos do diabo. Aqueles que vivem na desobediência se tornam escravos de Satanás. Aleluia, Jesus. O cristianismo é algo muito sério. Não existe dois termos. Não existe você ficar no meio. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você está caminhando sentido o céu, ou você está caminhando sentido o inferno. Ou é o Espírito Santo que está controlando a sua vida, ou é o diabo e o pecado que está controlando.
pecado? Até quando você vai viver fazendo a vontade do diabo? Glória a Jesus. Até quando você vai acessar esses vídeos imorais na internet? Até quando você vai falsificar esses documentos? Até quando você vai maltratar sua esposa? E você, esposa, vai continuar maltratando seu esposo? Até quando você vai desprezar a palavra de Deus? Até quando você vai querer andar com essas amizades que estão te levando para o inferno? Até quando? É hoje o tempo do despertamento. É hoje o tempo de você ir até Deus e confessar os seus pecados. É hoje você ir diante de Deus e falar: Deus, eu reconheço que eu tenho sido uma pessoa hipócrita, Deus. Eu digo que te amo, mas não leio a tua palavra. Eu digo que te amo, mas vivo mais no pecado do que em santidade. Aleluia. Não tem meio termo, não tem essa. O tempo de Deus eu vou para a igreja, o tempo é hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvirmos. A Bíblia diz: o tempo da salvação é agora, não é amanhã. Amanhã não pertence a nós. Você tem ideia que você está vivendo em perigo? Você tem ideia que a qualquer momento você pode morrer e ir para o inferno com esse pecado? Você já parou para pensar? Duro é esse discurso, mas Deus, ele repreende todos aqueles que ele ama e tem como filho. Até quando você vai perder tempo em futebol na televisão do que ler a palavra? Até quando você vai perder tempo em novelas? Até quando você vai perder tempo com esses programas imorais? Você não tem ideia, isso está te matando, isso está trazendo morte na sua vida, isso está trazendo frieza. Você está pecando contra Deus, você tem ideia? Você está pecando contra um Deus santo. Você está pecando contra um Deus que não vai ter por inocente o culpado. Você está pecando contra um Deus que naquele grande dia dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai continuar se inclinando para a carne? A Bíblia diz que quando nós se inclinamos para a carne, estamos fazendo inimizade contra Deus. Ah, mas Deus conhece o meu coração. O importante é que Ele me conhece, Ele me abençoou. Isso não quer dizer nada. O fato de você ter recebido algo financeiro, isso não quer dizer nada que Deus, ele está aprovando a sua conduta de vida. O que a Bíblia diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, eu fiz maravilha mesmo. Jesus olhará abertamente e dirás: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Deus tremendo, glória. Deus maravilhoso. Nunca. Glória a Jesus, aleluia. Não olhe a Deus como um amuleto. Não olhe a Deus como uma máquina de você puxar a alavanca e a bênção material vir. A maior bênção já veio, se chama graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós mesmos, é dom do Senhor. Não vem de obra para que ninguém se glorie. A maior bênção já veio, que morreu na cruz do Calvário, foi esmagado pela ira de Deus por amor a mim e a você. E ao terceiro dia ele ressuscitou para trazer sobre nós a justificação, para trazer sobre nós a expiação e a promessa da vida eterna. Essa é a bênção. Não se preocupe em ficar preso com coisas materiais, que isso pode trazer frieza, mordidão, apostasia. E aqueles que se inclinam para o Espírito vai desejar as coisas do Espírito. Ou seja, aqueles que estão amando a Deus, a tendência deles é sempre se inclinarem mais para o Espírito, é sempre desejarem mais da palavra, é sempre desejar mais pelo amor, pela pureza, pela piedade, pela misericórdia. O cristão que está se inclinando para o Espírito é um cristão inabalável, é um cristão forte, é um cristão robusto, é um cristão que ele passa pelo vale dando glória, é um cristão que está sendo caluniado, está sendo tentado, mas ele está entendendo que tudo aquilo que ele está passando é para cooperar para o bem, é para cooperar para o crescimento espiritual
espiritual. Então o cristão que anda no Espírito, ele vai ser como José, ele vai correr da tentação. O cristão que está andando em Espírito, ele vai ser como Misael, Ananias e Azarias, que estavam na Babilônia e não se contaminaram com a cultura, porque estavam em Espírito. E quanto mais você se inclina para o Espírito, mais você deseja a presença de Deus. E outra, como diz em Romanos 8,13, quando nós estamos vivendo segundo o Espírito, Paulo diz aos irmãos de Roma que a nossa carne, ela é mortificada. O que significa isso? Quando estamos nos inclinando para o Espírito, os desejos da carne dentro de nós, eles vão sendo mortificados, ou seja, eles vão sendo mortos. O pecado dentro de nós nunca vai estar morto na totalidade, porque estamos num corpo corruptível, estamos num corpo a qual habita dentro de nós a natureza do pecado. Então quando estamos andando em Espírito, diariamente as tentações virão. Porém, quando estamos em Espírito, a carne vai sendo mortificada, ou seja, os desejos vão sendo mortos, os desejos vão sendo reduzidos, os desejos pecaminosos, eles perdem a força contra as nossas vidas. Por isso que Paulo diz para andar em Espírito, porque quando andamos em Espírito, as concupiscências da carne não terão domínio sobre as nossas vidas. Agora, se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem quer ir para o inferno aqui, levanta a mão. Quem quer viver segundo a carne, levanta a mão. Ninguém levantou. O seu comportamento vai responder. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Aleluia, grande Deus. E sabe por que temos que andar em Espírito? Porque quando estamos andando em Espírito, nós iremos ser beneficiados, abençoados, e acima de tudo, iremos obter a vida eterna. Eu quero trazer aqui na Bíblia Sagrada alguns personagens que andaram em Espírito e foram bem-sucedidos em suas vidas. Quando eu digo bem-sucedido, eu não estou me referindo bem-sucedido no material, eu estou me referindo ao espiritual. Glória a Jesus. Porque eu sou um pregador que não defendo a teologia da prosperidade. Eu defendo o que Cristo disse, que aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu defendo uma teologia que prega coisas espirituais e não coisas materiais, que Deus tem que dar, não. O que Ele tinha que dar, Ele já deu. Entendeu? E Jesus disse que o homem não é rico diante de Deus por aquilo que ele tem. Deus pode abençoar materialmente? Sim, pode. Porém, isso não é promessa para todos os cristãos. É promessa para todos os cristãos serem ricos espiritualmente. E o que se resume essa riqueza espiritual e essa prosperidade espiritual? Isso significa você ter uma paz que o mundo não pode ter. Isso significa você ter uma alegria que o ouro e a prata não podem te dar. Prosperidade que Jesus ele prometeu espiritualmente é o perdão dos pecados, é aquele refrigério que o Espírito Santo traz na alma. É quando você está angustiado, num aperto, oprimido, que você vai até Deus e Deus ele libera na sua alma a fonte de água viva, ele libera na sua alma aquele júbilo, aquela paz, aquele gozo. Essa é a bênção que Deus promete para aqueles que andam em Espírito. Aqueles que andam em Espírito, eles vão ter paz. Aqueles que andam em Espírito, eles vão ter temperança, domínio próprio. Aqueles que andam em Espírito, eles andam em amor. Aqueles que andam em Espírito, eles são longânimos, eles são benignos. Aqueles que andam em Espírito, eles têm dentro dele a alegria da salvação. Esse é o benefício de andar em Espírito. Louvado seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Eu quero falar sobre alguns personagens que andaram em Espírito. O primeiro deles se chama Noé. Por que Noé? Porque Noé estava vivendo num período onde as escrituras dizem que o coração do homem era mau continuamente.
Noé estava vivendo num período aonde o pecado estava reinando de forma abundante. E Noé, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 6:8 que Deus achou graças aos olhos de Noé. Não, que os olhos do Senhor achou graças diante de Noé. Por quê? Porque Noé andava em espírito. E Noé andando em espírito, Noé ele foi beneficiado, ele foi abençoado. Em qual sentido? Ele foi livre do dilúvio que Deus trouxe sobre a vida dele. Sobre a vida dele não, sobre a vida da humanidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando estamos andando em espírito, a arca representa o abrigo de Deus, representa a presença de Deus. E o dilúvio representa as tentações, os problemas que vêm para nos destruir. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós iremos até ver a tentação querendo vir, porém ela não vai nos destruir. Glória a Deus. Noé estava dentro da arca, ele viu o dilúvio vir. O barco, o navio tremeu devido às ondas com ímpeto da força batendo naquele navio. Porém a arca, ela não foi destruída. Assim somos nós. Estamos na presença. O dilúvio que representa os problemas vem. Você vai até sentir ele querendo vir te destruir. Mas quando você está em espírito, mas quando você está na presença, todavia o pecado não te dominará e não te destruirá. Glória a Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Outro homem que andou em espírito e foi beneficiado se chama Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5:22 que Enoque andou com Deus. E se a gente lê a Bíblia Sagrada, quando o pecado ele entra no mundo, ele é manifestado no gênero do homem. Todas as descendências que nasceram depois de Adão nasceram com pecado no seu gênero, nasceram com pecado na sua natureza. Mas mesmo todos os homens da face da terra estando vivendo de maneira corrupta, vivendo de maneira perversa, vivendo desagradando a Deus, Enoque ele andava em espírito, Enoque andava na presença de Deus. E Deus olhando Enoque andando na presença dele, a Bíblia diz que Deus ele tomou para si Enoque. Sabe o que isso representa? Isso representa o arrebatamento. Quando Jesus voltar, se nós estivermos andando com Deus, nós seremos transportados para o reino de luz. Se nós estivermos andando na presença de Deus como Enoque, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados e tirados desse mundo ímpio. Glória a Deus. Isso aconteceu com Enoque. Deus estava vendo Enoque. Ele é diferente, ele pensa diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente. E Deus vendo isso, arrebata ele, toma ele para si. Essa é a importância de andar em espírito. Noé foi livre do dilúvio porque andou em espírito. Enoque, ele foi arrebatado, tomado para Deus porque ele andava em espírito. Outro homem que andou em espírito, dois homens que andaram em espírito, Josué e Caleb, foram os únicos dois homens velhos com a idade de 40 anos para cima que entraram na terra prometida, na terra que manava leite e mel. O restante dos homens velhos de 23 anos para cima não entraram, só os mais jovens. Os únicos velhos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Sabe por qual motivo? Josué e Caleb andavam em espírito. Josué e Caleb, eles andavam de acordo com a palavra de Deus. E mesmo Josué e Caleb passando por várias tentações no deserto, por várias afrontas, eles acreditaram em Deus, eles viveram de acordo com a presença de Deus e receberam como herança a terra prometida. Sabe o que representa a terra prometida? A vida eterna. A vida eterna, igreja, onde não vai haver choro, onde não vai haver angústia, onde não vai haver medo, onde não vai haver pecado. Vale a pena viver obedecendo a Deus, vale a pena dizer não para o pecado e sim para Deus, dizer não
santidade. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Vale a pena viver em santidade. Não é chato obedecer a Deus. Não é ruim obedecer a Deus, ao contrário, é prazeroso. É prazeroso amar a Deus, é prazeroso glorificar a Deus, é prazeroso, igreja, viver em santidade, é prazeroso você obedecer a Deus. Não é ruim, não é chato, ao contrário, você sente dentro de você a presença do Eterno, e você sabe que as suas leves e momentâneas tribulações que você vive nesta terra não será comparado com a vida eterna. Aleluia, Deus. Não há comparado. Foi por isso que Josué e Caleb, eles foram beneficiados. Somente os dois entraram na terra prometida. Aleluia, Jesus. Só os dois entraram. Por que o restante não entrou? Porque viveram na carne, viveram no pecado, viveram na idolatria, viveram na prostituição, viveram adorando outros ídolos, queimando incenso, a imagem de escultura, viveram se envolvendo com pessoas de outras nações que influenciavam eles ao erro, e devido a isso eles não possuíram a herança da terra prometida. Assim vai acontecer conosco, se não vivermos de acordo com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro homem, o maior homem que já pisou sobre esta terra, que andou em espírito e foi bem sucedido, chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele disse assim: olha, eu vim do céu para essa terra, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou a realizar as suas obras. Quando Jesus, ele estava na terra, ele não queria viver para os desejos dele, ele não queria viver se envolvendo com o pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em tudo, porém não se pecou. Sabe por que não pecou? Porque ele andava em espírito. E o que a gente leu aqui no princípio? Andai em espírito, para que não cumprais os desejos da carne. Quando Jesus estava na terra, mesmo Jesus sendo tentado, mesmo Jesus sendo afrontado, mesmo Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, todavia Jesus não caiu. Sabe por que ele não caiu? Porque ele andava em espírito, porque ele obedecia a Deus, igreja. Quem venceu o pecado, obedeça a Deus e anda nos seus caminhos. Como diz em Salmos 119, versículo 1: bem-aventurados aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam o testemunho de Deus e não se inclinam para o mal. Glória a Deus. Esse é o segredo da vitória. A gente pode, nós podemos participar de várias campanhas, mas enquanto nós não se dispor a obedecer a Deus, a se arrepender dos nossos pecados, você não vai ter sucesso espiritual. Igual, eu não vou falar nome de igreja por ética, mas assim que eu falar vai vir na sua mente. Tem muitas igrejas que dizem: vem pra cá, você vai ter a melhor casa, uma mansão, uma Lamborghini, uma Ferrari, você vai ter muito dinheiro. Mas muitos daqueles têm tudo, mas não tem Deus. Tem tudo, mas não vivem em santidade. Não estou generalizando, mas aonde não é pregado o verdadeiro evangelho, há pessoas que vivem doentes espiritualmente. Há pessoas que vão para a igreja só com o objetivo de receber a bênção, mas não de querer o abençoador. Então Jesus, quando estava na terra, ele andava em espírito, e ele era tentado, ele era afrontado, ele estava no monte Getsemane, sofrendo, sentindo dor, e ele disse: ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vai ter certas coisas que você vai falar assim: ó Senhor, me livra disso. Deus não vai te livrar. Glória a Deus. Sabe por que não vai livrar? Porque tem certas dores
certas doenças, certas enfermidades, certas crises, que é permissão de Deus você passar, para Deus trabalhar no seu caráter. Assim como ele disse para o apóstolo Paulo: olha, a minha graça te basta. Ele orou para que Deus livrasse ele daquele espinho na carne dele, que estava incomodando ele, mas ele orou, e o Senhor disse: eu não vou te livrar, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta, igreja. O perdão de Deus nos basta. A presença de Deus nos basta. E quando Jesus estava ali orando: Pai, se for possível me livra, Pai. Senhor, se for possível me livra dessa dor. Muitos de vocês oram: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra daquilo. Mas tem certas crises que passamos, é porque nessas crises é que nós buscamos mais a Deus. É nessas crises que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nessas crises que nós iremos contemplar a glória de Deus. Deus livrou Daniel da cova do leão? Não. Porém, lá no meio da cova foi que Deus se manifestou na vida dele. Tem certas covas que Deus não vai nos livrar, mas vai ser lá na cova, vai ser lá na adversidade, vai ser lá na aflição, que nós iremos contemplar a glória de Deus. Deus livrou Misael, Ananias e Azarias da fornalha. Eles foram, eles entraram. Se a gente entrar, morrer, tudo bem, mas eles foram. Mas Deus, pela sua soberania, permitiu que aquilo acontecesse, para que quando eles estiverem lá dentro da fornalha, eles contemplassem a glória de Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Para a gente estar indo para a conclusão. Então eu disse aqui, os homens na Bíblia, eu disse algum, teria outros diversos homens para trazer aqui, que viveram em espírito e foram bem-sucedidos, que andaram em espírito e foram abençoados por Deus, que andaram em espírito e venceram covas, e venceram situações difíceis, e venceram problemas. Mas eu trouxe esses: Enoque, Noé, Caleb, Josué e Jesus. E o último, para a gente pular para a conclusão, foi Paulo. Paulo passou por diversos problemas, Paulo passou por diversas perseguições, Paulo passou por problemas adversos. Porém, Paulo, ele andava em espírito, Paulo, ele se inclinava para as coisas de Deus. E Paulo, ele disse assim: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Sabe o que ele quis dizer com isso aqui? Olha, a vida que agora eu vivo na carne, eu não vou viver mais para mim mesmo, mas eu vou viver para a glória de Deus. Olha, a vida que eu vivo agora, eu não vou viver para o pecado, eu não vou viver para os meus desejos pecaminosos, eu não vou viver para os meus sonhos egoístas, mas eu vou viver pela fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais Paulo, ele buscava Cristo, mais intimidade, mais comunhão Paulo tinha com Cristo. Glória a Deus. E Paulo, ele foi beneficiado. Por que ele foi beneficiado? Porque quando ele estava preso em Roma, ele foi sentenciado pelo general chamado Nero, imperador Nero. E Nero se dispôs a arrancar a cabeça de Paulo. E Paulo, lá preso, ele podia negar a Jesus, porque naquele período, quando o cristianismo ele estava se ramificando, ele estava se expandindo, muitos cristãos eram mortos de formas brutais, eles eram lançados em coliseus, eles eram comidos vivos por leões, eles eram acesos em postes com fogo e morto. E Paulo, estando na cadeia, antes dos imperadores matarem alguns cristãos, eles lhe faziam uma pergunta: nega a Cristo ou não? Nega o cristianismo ou não? E muitos deles não negavam. E Paulo não negou. Paulo, ele foi fiel até o fim. Igreja, seja fiel até o fim, e você receberá a coroa da vida. Paulo, ele foi até o fim. Paulo, ele não temeu a morte. Paulo, ele não temeu perder a sua cabeça. Mas todavia, ele obteve a salvação eterna. Ele obteve a coroa da justiça. Ele obteve o corpo incorruptível e imortal. Louvado seja Deus.
Esse é o benefício de andar em espírito. Agora eu quero citar aqui alguns personagens na Bíblia que andaram na carne, que viveram o pecado e se deram mal. Isso serve como alerta para nós. Um deles foram Adão e Eva. Adão e Eva, quando foram criados, eles eram perfeitos, eles eram puros, eles não tinham mácula alguma, eles eram completamente plenos, eles mantinham uma comunhão diária com Deus, eles desfrutavam do poder de Deus. Todavia, quando eles pecam, eles perdem a presença de Deus. Quando eles pecam, eles foram arrancados do jardim do Éden. Quando eles pecam, eles tiveram impedimento de manterem comunhão com Deus. Essa foi a consequência do pecado. Eles decaíram da sua retidão original de comunhão com Deus. Eles tornaram-se mortos em suas ofensas e pecados. Eles estavam inteiramente corrompidos. Devido ao que? À prática do pecado. E quantos pecados precisaram para eles receberem essa consequência? Um pecado. Esse único pecado pode te matar e te levar para o inferno. Esse único pecado, ele pode destruir a sua vida. Esse único pecado, você pode perder a salvação eterna. Glória a Deus. Outros personagens que pecaram na Bíblia e foram brutalmente castigados e punidos por Deus, e o nome deles se chamam Ananias e Safiras, que mentiram, que pegaram o dinheiro de uma posse e pegaram partes para eles. Aquela parte da venda da posteridade que eles receberam era para eles depositarem no pé dos apóstolos. Mas o que eles fizeram? Eles reteram, eles pegaram partes para eles mesmos, e devido a isso eles morreram. Por quê? Porque eles praticaram o pecado da mentira, e assim que eles morreram, o temor foi manifestado sobre toda a região. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tome cuidado com esse pecado. O único pecado pode nos matar. Aí alguns dizem, não, mas é o tempo da graça. Foi o tempo da graça que Ananias e Safira morreram. Foi o tempo da graça que pelo único pecado eles morreram e as suas almas foram para o inferno. Não precisaram de 2, de 3, de 4 pecados. Foram um pecado. O único pecado. Aleluia. E o que foi que eu li aqui em Romanos? Que aqueles que vivem segundo a carne morrerás. Aqueles que se inclinam para a carne inclinam-se para a morte. Provérbios diz que aqueles que vivem no pecado amam a morte. Aqueles que vivem no caminho espaçoso estão no caminho da perdição. Glória a Deus. Então tomem cuidado com a inclinação da carne. Outros personagens que pecaram, andaram na carne na Bíblia e morreram: Coré, Datã e Abirão. Eles quiseram se rebeliar contra a constituição que Deus estabeleceu em Israel. A liderança em Israel era Moisés e Arão. Coré, Datã e Abirão, eles quiseram se rebeliar. Eles quiseram fazer uma facciosidade. Eles construíram grupos de pessoas por intermédio de 250 apoiadores e se rebeliaram contra uma ordenança de Deus. Eles quiseram usurpar o poder que não pertenciam a eles, e devido a isso, sabe o que aconteceu com esses 3 e com os outros 250 apoiadores dele? Deus abriu a terra e engoliu eles. Quantos pecados precisaram para eles morrerem? Um pecado. Tome cuidado, igreja, com o pecado. Antes de Caim matar Abel, Deus disse para Caim: eis que o pecado jaz à porta. Deus disse: Caim, toma cuidado com os seus pensamentos. Caim, toma cuidado com o que tem passado na sua mente, Caim. E Caim não quis dar ouvido a Deus e mata o seu irmão. Nesta noite Deus está dizendo: vigiai e orai.
Vigiai e orai, igreja. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo, pois, quanto há no mundo, há desejos da carne, há desejos dos olhos e soberba da vida. Todos aqueles que amam as coisas do mundo, o amor do Pai não estão neles. Mas sabe o que está sobre eles? A ira de Deus. E sabe por que Deus, ele castigou esses homens? Porque esses homens, eles pecaram contra Deus, e o salário do pecado é a morte. A inclinação para o pecado gera morte. Deus poderoso. Glória a Jesus. Quando Saul, ele peca contra Deus, ele perdeu a autoridade de governar Israel. Quando Saul, ele pecou contra Deus, o espírito de loucura veio sobre ele, ao ponto dele consultar uma feiticeira. Quando Saul, ele peca contra Deus, ele ficou desequilibrado psicologicamente e praticou o suicídio. Devido ao quê? Ao pecado. Deus disse: olha, eu quero que vocês destruam toda a nação dos amalequitas. Porém Saul, com a intenção boa, não destruiu todos. Ele deixou vivo o rei e alguns animais para oferecer a Deus. Mas Deus tinha dito que era para destruir tudo. E devido a este pecado, ele perdeu o poder de governar Israel. Então tome cuidado com esse pecado. Ele pode te matar, ele pode te destruir. E por que aqui nesse texto que a gente leu sobre as obras da carne, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas obras, para a gente estar concluindo agora. Ele fala: olha, as obras da carne são manifestas, a quais são o adultério, fornicação, impureza e lascívia. Esses 4 pecados, eles estão interligados na área sexual do homem. E o que é o adultério? O adultério é a traição do cônjuge. É o homem que trai a esposa, é a esposa que trai o esposo, é aquele casal que se separa por qualquer coisa e vai casar de novo. Isso é adultério, isso traz morte, isso traz apostasia, isso traz condenação. O adultério é a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é a prática sexual antes do casamento. Qualquer prática sexual antes do casamento é pecado. Deus abomina. Deus abomina a lascívia. Deus abomina a sensualidade. Deus abomina qualquer relacionamento entre 2 namorados com toques e beijos e carícias. E ele está dizendo: olha, essas obras da carne, os que tais coisas praticam, não herdarão a vida eterna. Viver o cristianismo não é viver de qualquer forma. Ser cristão não é viver da maneira que achamos ser certo, não. O que a gente pensa acerca de certo não vale nada para Deus. Você, eu acho que Deus, ele aprova isso. Não, nunca ache. O que Deus aprova está dentro da palavra. Saiu da palavra é heresia, saiu da palavra é mentira. E a Bíblia condena ao adultério, a Bíblia condena a fornicação, a impureza, a licenciosidade. A palavra de Deus, ela não aprova o homossexualismo. A palavra de Deus não aprova o lesbianismo. A palavra de Deus não aprova homem e mulher assistir vídeos pornográficos na internet. A palavra de Deus não aprova a masturbação. A palavra de Deus não aprova o divórcio. A palavra de Deus não aprova a impureza. A palavra de Deus não aprova a sensualidade. Deus não aprova. E essas obras condenam, igreja. Essas obras nos matam. Essas obras, quando praticamos, é como se você tivesse com uma roupa branca e passar correndo na lama, você vai se sujar inteiro. Quando praticamos essa prática, é como se você pegasse um carvão na sua mão e soltar, sua mão vai estar suja.
Isso que Paulo está dizendo aqui é duas palavras do grego, significa porneia e mocheia. Isso está interligado com a prostituição. Então tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. E ele dá continuidade dizendo sobre a idolatria, a feitiçaria. São dois pecados que estão interligados com a falsa religião e com a falsa espiritualidade. Aqui a idolatria é qualquer adoração a espíritos, é qualquer adoração a orixás. Aqui idolatria está ligado com a adoração a ídolos, com a adoração a imagem de escultura. Deus ele não aprova a adoração a Nossa Senhora de Aparecida. Deus não aprova a adoração à imagem de Maria. Deus não aprova a adoração a Padre Cícero. Isso é idolatria. Deus ele não aprova qualquer adoração dada a alguém maior do que dada a Deus. Isso se torna idolatria. Cuidado que esse cantor gospel que você admira, ele pode se tornar seu ídolo. Tome cuidado que esse time de futebol pode se tornar um ídolo para você. Você mesmo pode se tornar um ídolo para você próprio. Tome cuidado para que a sua mente ela não construa uma falsa imagem de quem é Deus. Porque a nossa mente tem a capacidade, pastor, de construir uma imagem de Deus falsa, uma imagem de Deus errada. Muitas igrejas liberais, Deus aprova a balada gospel, Deus aprova homem com homem, Deus aprova mulher com mulher, Deus aprova sexo antes do casamento. O Deus criador do universo, ele não aprova isso. O Deus criador do universo, ele abomina essas práticas. O Deus do mundo, o Deus que a mente dos homens cria, pode apoiar, mas Yahvé Jireh, o Deus fogo consumidor, ele nunca vai aprovar isso. Porque ele é santo. Ele é santo, santo e santo, igreja. Não brinquemos com Deus. Deus não é menino, Deus não é carnal, ele